Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao perfil Alagoas Ballroom. Se você não me conhece ainda, eu sou Fênix Zion, tenho 32 anos, natural de Alagoas, nasci no interior, na cidade chamada São Miguel dos Campos. Sou graduado em dança e técnica em produção de moda e nesse primeiro momento eu vou compartilhar um pouco da minha trajetória na dança, quando eu conheci o Voguing, a comunidade Ballroom e como que foi esse processo inicial da comunidade Ballroom aqui em Alagoas. Então é isso, vamos lá. Eu iniciei na dança por volta de 2004, 2005, lá no interior, em São Miguel dos Campos, num grupo chamado Resgate, que logo depois se dividiu e ficou Resgate e Cia de Artes Betel. Ambos grupos foram extremamente importantes porque me deram base, né, para que eu tivesse autoestima e sentisse desejo, né, em seguir uma carreira na dança. E o interessante nesse momento é que ambos são grupos evangélicos, então eu dançava na igreja e dançava para Deus, né? E então esse foi o processo inicial, sabe, assim. E quando eu falo que me deu base, é real, assim, porque eu entendi muito nesse início sobre danças urbanas, sobre jazz, balé clássico. Treinei também capoeira com o pessoal na época e algumas técnicas de dança contemporânea, um pouco de dança moderna. Então esse foi basicamente meu início, sabe, assim. Quando eu senti a necessidade de avançar, eu fiz o vestibular, né, para dança. Passei para cursar licenciatura em dança na Universidade Federal de Alagoas. E em 2009 e 2010 foi esse momento onde muitas portas se abriram. Eu consegui aperfeiçoar o balé clássico, o jazz, danças urbanas, eu conheci o frevo, consegui aperfeiçoar mais, né, a dança moderna, algumas técnicas de dança contemporânea, conheci as danças afro-brasileiras, tudo nesse contexto da capital, né? E aí, de todas as experiências que eu estava vivenciando naquela época, o jazz foi o que mais me impactou por conta da sua formação híbrida, né? Que permitia várias outras técnicas se fundir e gerar outras possibilidades corporais, movimentações, enfim, outras histórias, né, na dança. E muito por conta do seu contexto, né, de origem, de ser uma dança negra, né? Embora no Brasil, naquele momento, até hoje, na verdade, tem um contexto muito mais embranquecido. Mas, assim, foi algo que revolucionou a minha trajetória, sabe? Assim, o jazz foi algo que me pegou, sabe? Assim, por completo. Foi realmente, assim, algo de dentro para fora. E aí, 2009, 2010, eu estava imersa nesse processo, sabe? Assim, de entender essas danças e muito afim de entender mais o jazz, sabe? Assim, foi quando, em 2011, 2012, eu peguei tudo que eu tinha financeiro e fui estudar no Congresso Internacional de Jazz Dance no interior de São Paulo, em Indaiatuba. Foi, assim, uma loucura. E, enfim, porque eu fui estudar com professores renomados, eu nunca tinha saído do estado, então, assim, foi algo surreal na minha carreira. Estudei com professores internacionais, nacionais, e me apaixonei por uma das oficinas que foi Street Jazz, assim. Foi algo surreal, porque eu consegui entender as danças urbanas, que eu nunca quis me desligar, porque eu sempre tive um contato muito forte com o hip hop. E também senti naquele momento muita necessidade do jazz. Então, o street jazz era a possibilidade de unir, né, tudo que me fazia bem e me movia naquele momento, né? E o ápice dos estudos e dessa minha busca pelo jazz foi quando eu participei de um concurso e ganhei uma bolsa de estudos para estudar no Rasa, que é uma escola lendária de jazz, não só no Brasil, reconhecida inclusive lá fora. E foi um curso de férias, né? E foi surreal, né? E aí eu aproveitei esse momento, né? Eu sabia que ia passar mês de janeiro todo em São Paulo, então muito a fim de entender mais outras danças que poderiam existir em São Paulo. Eu vi que na Casa da Dança Tati Sanches teria um curso um dia que era o Femme Styles e tinha Wacking, tinha Voguing. E aí eu lembrei de um tempo atrás, quando assisti o programa Se Ela Dança, Eu Danço,
eu via Fran Menson, Fernanda Fiuza, então eram professoras que estariam dando e ministrando as aulas, né? E eu disse, gente, é isso, essa é a oportunidade que eu tenho de estudar jazz, de estudar voguing, o wacking, que seria femme styles, sabe, assim, gay styles e por aí foi. Foi surreal, porque no primeiro contato que eu tive com o Vogue, nossa, eu disse, gente, de fato é isso que eu quero pra minha vida, voguing. Foi incrível, assim, foi incrível porque foi revolucionário, sabe, assim. E aí quando eu retornei a Maceió, né, eu retornei muito com esse pensamento, sabe, assim, eu quero fazer algo diferente, né. E aí, de cara, já construí um grupo de danças urbanas que falava sobre a comunidade LGBT, sobre as questões que envolviam a nossa comunidade e questões raciais, sabe? Assim, eu queria pensar danças urbanas a partir desse lugar. E aí, logo em seguida, eu tive a oportunidade de entrar numa escola, né, e lecionar nessa escola. Então, eu pude, nessas duas oportunidades, compartilhar muito do pouco do que eu sabia sobre voguing e o wacking na época, sabe? Assim, foi surreal. Porque era o que tinha a ver com a minha história, sabe? Assim, eram essas movimentações, essas danças, né? E aí, 2015, eu lembro que, muito imersa nesses estudos, eu realizei um projeto através de um programa de iniciação artística na Universidade Federal de Alagoas, que foi sobre o wacking Vogue, sobre Vogue em wacking, sabe assim? Então foi um projeto que eu consegui estudar mais sobre a comunidade ballroom, mas eu não entendia, não compreendia, não sabia onde acessar. Vi através das redes sociais, mas em 2015 a comunidade ballroom estava se instalando ainda, né, no Brasil, sabe assim, com força, né? Então eu fiquei, nossa, como é que é isso, sabe assim? Mas foi o primeiro contato que eu tive com a história da ballroom, sabe assim, dos bailes, das categorias, Crystal LaBeija, enfim, todas as questões que envolviam sobre racialidades e questões de gênero, de sexualidades, enfim, então era algo que me movia, né? Eu disse, nossa, eu quero aprender sobre isso, né? Também foi no mesmo ano que eu descobri que era HIV positivo, né? Então, assim, foi muito revolucionário porque eu entendi que a comunidade tinha um lugar para pessoas HIV positivo dentro da comunidade, sabe? Então foi revolucionário na minha história 2015. 2016 foi esse momento, assim, de estudo, onde eu vou reunir mais uma vez o que eu tinha financeiro e fui estudar mais uma vez danças urbanas no Rio de Janeiro. É quando eu tenho esse primeiro contato com alguma movimentação da ballroom. Eu vejo uma movimentação acontecendo ali na roda, né, da galera que estava dançando Vogue, mas ainda muito distante, assim, sabe? Tipo, eu não me sentia pertencente, né? E aí, mas eu sabia que era naquele lugar que eu queria habitar, sabe? 2017, quando eu terminei o curso de dança, eu desembarquei em São Paulo. Eu graduei 29 de março de 2017. Dia 30 de março eu fui parar em São Paulo. E assim, foi um ano incrível porque eu senti que a comunidade de São Paulo estava se estruturando. Eu tive muitas oportunidades, tanto de performar, de participar dos bailes e também de trabalhar com uma dança Vogue, né? É um momento também que eu descubro o runway, né? Que é essa categoria de desfile, de performance. É um momento incrível porque eu conheço a Twig, que é essa lenda da cena kick, ela vai para o Brasil e ministra uma oficina, então eu me senti extremamente contemplada naquele momento, que estava muito afim de entender o runway. E é um momento que acontece um boom na minha vida, sabe, assim, que é quando o Félix e a Kona me chamam pra Zion, sabe, assim, que é essa casa da cena mainstream, que reabre um capítulo, né, em 2016, quando o Pony, né, nosso pai, vem de Nova York para uma residência artística e reabre a Zion, né, e logo no ano seguinte eu recebo esse convite, sabe, assim, mas aí imerso em vários processos, inclusive muitos deles negativos em São Paulo, que é difícil você sobreviver em São Paulo, eu retorno para Maceió. E assim que eu retorno em 2018, muito a fim de entender mais da moda que tinha na ballroom, muito por conta dessa influência do runway,
eu entro no curso Produção de Moda, é um momento onde eu consigo falar sobre a ballroom, eu entendo e eu consigo enxergar, né? Eu acredito que os professores, enfim, conseguem entender que existe existe moda nas balls, sabe? Assim, existe uma moda que acontece na ballroom, uma passarela da ballroom, sabe? E é quando realmente eles encontram a ball, sabe? Assim, a ballroom. Foi um momento muito incrível porque também eu falo sobre AIDS dentro desse processo, né? E é quando eu consigo compartilhar com as pessoas daqui, principalmente com a Diamond, sobre a ballroom, sabe? Assim, eu acredito que foi um momento onde a gente conseguiu treinar bastante e um momento eu acredito que ela conseguiu aperfeiçoar, entender melhor nesse processo inicial sobre a ballroom. É a pessoa que eu também compartilho, né, muito das minhas vivências, sabe? Assim, 2019, muito com essa necessidade de retornar para os bailes. Eu sou convidado para a Ball Vera Verão. É quando tem esse segundo retorno do Father, né, do Icon Ponizai para o Brasil. A Diamond também vai para São Paulo para batalhar e a gente considera esse momento como uma abertura da Muse, né, que é essa primeira casa da comunidade Ballroom aqui em Alagoas, né. E aí, quando a gente retorna muito com essa necessidade de compartilhar as nossas vivências, né? Como naquele momento, em 2019, eu era a pessoa que tinha mais conhecimento de ball, das categorias de voguing, nesse processo inicial, nesse momento inicial, eu compartilho mais as vivências. Depois a Diamond vem para dar um suporte, vem como assistente, depois lidera esse processo, né? 2020 entra assim, enfim, a pandemia se instala no país, né? Muita coisa vem não dando certo, né? Mas para a Ballroom muita coisa aconteceu positivamente, sabe assim. No início do ano, quando eu decido viajar, retornar às minhas viagens, eu saio da Muse. Mas aí eu não consegui viajar por conta da pandemia, né? Mas logo em seguida acontece de eu receber o convite para ser madrinha da Baraonã, que é a segunda casa aqui de Alagoas. Hoje tem aí a Del Diablo, né? Um coletivo de drag queens que faz performance aqui, principalmente em Maceió. Ingressando aos poucos na nossa comunidade. 2020 é um momento histórico, porque há uma movimentação da comunidade negra, né, de pessoas que são negras na comunidade ballroom brasileira. E aí eu faço parte dessa movimentação para poder questionar e reivindicar os nossos lugares, né, não só de fala, mas, enfim, históricos dentro da comunidade ballroom brasileira, enfim, e regional. E logo em seguida há uma movimentação também da comunidade Ballroom Norte-Nordeste também, no qual eu me afilio para poder contribuir, entendendo que muito do processo que eu enfrentei, que foi muito doloroso, foi muito por conta da xenofobia, né? Então hoje eu estou continuo imersa, né? Fazendo alguns treinos presenciais, outros treinos online, muito por conta desse processo pandêmico. 2020, 2021 tem sido muito importante porque eu consegui entender melhor qual é a categoria que eu quero criar o meu legado, né? Construir o meu legado, contribuir com a comunidade que é Runway, né? Construir aí o primeiro artigo acadêmico que fala sobre a categoria, entendendo ela como uma categoria antirracista e antitransfóbica, né? Já que é uma passarela que tem muito sobre pessoas negras, né? Que fala sobre pessoas trans. E a partir desse artigo eu criei, né, uma revista que eu espero dar continuidade, né, uma revista Runway. E tô aí, gente, fomentando o rolê, né, então sigam o perfil Alagoas Ballroom, curtam os nossas postagens que vão, enfim, aparecer e surgir. Principalmente os resgates históricos, né, da nossa comunidade aqui, que vem crescendo. Comentem, compartilhem, interajam com a gente e queiram estar próximos de todos nós, entendeu? Então é isso, muito obrigado. Axé, cheiro em todos vocês. E acompanhem, porque tem muito relato pela frente, tá? Cheiro, cheiro, ó. Tchau, tchau.